Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. São 19 horas, consultores imobiliários de sucesso. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos entrar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje aqui comigo e em direto. E hoje nós vamos falar aqui de um tema que faz toda a diferença, que é copywriting, com inteligência artificial. Como criar anúncios que realmente vendem imóveis em menos tempo. Pois é, pessoal. Portanto, para quem ainda não me conhece, eu sou Ângela Russo e sou formadora em automação e inteligência artificial para os consultores imobiliários. Digam-me aí no chat de onde é que nos estão a acompanhar, só para eu ter uma noção de onde é que esta magia pode chegar. Bora lá. De onde é que nos estão a ver? Sim? Boa, Coimbra, Aveiro, Lisboa, Grande Lisboa, Porto, Grande Porto, Braga. Bem-vindos, 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 bem-vindos. Como sabem, eu ajudo profissionais no ramo imobiliário para libertarem-se de tempo e aumentarem os seus resultados e também a trabalharem de uma forma mais inteligente com a inteligência artificial, também com o apoio dos famosos funcionários robôs. E é mesmo isso que nós vamos aqui trabalhar aqui e falar aqui um bocadinho hoje sobre este tema tão importante, tá bem? Portanto, hoje eu trago-vos uma solução para uma dor muito real nos consultores imobiliários, também, que é o quê? Escrever anúncios que ninguém lê, textos sem qualquer tipo de emoção e perder horas a tentarem ser criativos, não é? De alguma forma, e mesmo assim não geram qualquer tipo de visitas. Portanto, isto é extremamente importante, pessoal, e portanto vamos aqui falar aqui um bocadinho sobre este tema. Então, e antes de mais, deixem-me aqui ajeitar aqui o nosso ecrã. E antes de mais, vamos resolver isto com uma ferramenta que é extremamente poderosa com a inteligência artificial. Portanto, preparem o vosso caderninho, uma caneta, está bem? E deixem-se surpreender com aquilo que eu vou realmente transmitir aqui nesta live, está bem? Que pode realmente fazer toda a diferença na maneira como vocês reagem perante os vossos anúncios, está bem? Portanto, o próximo passo é relativamente ao anúncio que pode levar para uma próxima venda, ok? Portanto, anotem aí no vosso caderninho, está bem? Porque eu vou transmitir aqui muita informação extremamente valiosa para vocês, está bem? E antes de começarmos, digam aqui nos comentários, por favor, quem aqui sente que realmente perde tempo a escrever anúncios, ok? Escrevam lá aqui no chat. Muitos, não é? Muitas horas, certo? E alguém aqui já ficou com um imóvel parado porque o anúncio não realmente não chamou a atenção? Muitos, não é? Sim, sim, sim. Pois é, pois é. E quantos de vocês sentem que escrevem sempre a mesma coisa, pessoal? Não é? E vamos dar aqui, vamos dar aqui um exemplo também, todos vocês, não é? Portanto, é só irmos buscar, por exemplo, ao portal do Idealista, o mais conhecido número 1 em Portugal, e vemos que praticamente é tudo a mesma coisa. Portanto, nada ali se destaca. E nós temos que fazer a diferença no mercado imobiliário, pessoal. Nós temos que marcar a diferença, porque senão vamos ser apenas mais um a competir de uma forma saudável, mas vamos ficando para trás se nós não fizermos nenhuma atualização, está bem? Portanto, eu quero ver quem é que está desse lado, está bem? Coloquem aí uma chama, está bem, aqui no chat, que querem aprender a escrever e colocar anúncios que realmente vendem, pessoal, está bem? Então, e também já agora um género de um robô, quem está realmente aqui preparado para deixar a inteligência artificial ajudar-vos de alguma forma a escalarem os vossos negócios, está bem? Pessoal, vamos abrir a mente, está bem? Porque esta matéria é super importante e nós precisamos de marcar a diferença no mercado imobiliário para vocês venderem, está bem? Então, vamos falar aqui de um primeiro tópico, está bem? Anotem no vosso caderno, primeiro tópico. Porquê é que a maioria dos anúncios imobiliários não vendem, pessoal? Porquê? Comentem aí no chat. Porquê que não vendem? Imaginem que vocês estão a vender um imóvel, por exemplo, T2, com 90 metros quadrados, uma varanda, uma garagem, cozinha equipada, perto do metro e no centro de Gaia, por exemplo. Ok? Agora vejam como é que a maioria de vocês escreve um anúncio. Ok? Um apartamento T2,
com 90 metros quadrados, cozinha equipada, garagem, uma varanda e uma garagem, excelente localização, perto do metro e uma oportunidade única. E pronto. O que é que isto transmite para alguém que está realmente à procura deste tipo de apartamento? É uma mensagem fria, uma mensagem genérica e parece igual a todos os outros, pessoal. Não gera qualquer tipo de emoção. Portanto, não vai diferenciar-se do mercado. E nem sequer convida à ação, ou seja, a marcar uma agenda, uma visita com vocês. Ou seja, a vossa agenda vai ficar sem nenhum registro. E não é isso que nós queremos, não é? Agora vamos pensar aqui com uma maneira de copywriting com inteligência artificial. Como é que isto poderia ser, na realidade? Imaginas-te a viver no coração de Gaia, num apartamento T2 moderno, com um espaço para relaxar, a partilhar momentos e viver com mais tranquilidade? Abre a porta da varanda e sente a luz natural e respira a energia da cidade, sem abrir mão do conforto. Estás apenas a 2 minutos do metro e a um passo de tudo o que precisas. Agenda já a tua visita e transforma este espaço no teu novo começo. Vejam a diferença e a sensação, não é, de marcar logo de imediato uma visita. É esta sensação que vocês têm que transmitir a magia e o poder, não é, do copywriting com inteligência artificial e trabalhar nos anúncios. É este tipo de sensação que vocês têm que transmitir. E há muitos anúncios que eu vejo no Idealista que realmente não estão preparados para isto. E, portanto, o anúncio pode lá estar um mês, dois, três, quatro, por aí fora, e não tem visitas. Por isso é que muitos de vocês me perguntam: eu não tenho leads, não tenho chamadas. Pois é, pessoal. Ok? Pois é, não é? Quantas vezes vocês já leram um anúncio deste género? Quantas? Apartamento E2, com 85 metros quadrados, um WC, uma cozinha equipada e varanda. E pensaste, ok, e depois? Porquê é que alguém iria querer viver aqui? Já fizeram essa pergunta a vocês mesmos? Este tipo de texto não emociona nada. Ele não cria qualquer tipo de ligação, não é? E também não gera qualquer tipo de ação. Portanto, ok. Eu vejo as fotografias e tal, as fotografias realmente são importantes, não é? Mas as pessoas também vão ver a descrição. E se a descrição foi realmente emotiva, ela vai querer marcar. E vocês aí vão fazer toda a qualificação, não é? Porquê que não move uma pessoa a marcar uma visita? Não são os metros quadrados, ok? São os sonhos que ela projeta dentro daquela casa, ok? Uma casa pode ter 100 metros quadrados, mas se não tiver luz, se não tiver aquelas condições que eu idealizo para aquele tipo de imóvel que eu pretendo, não vai cativar. Portanto, automaticamente eu não vou ligar ao consultor imobiliário para marcar uma visita para fazer toda a qualificação do processo. Não é? Anotem agora aqui no vosso caderno, existem quatro grandes erros nos anúncios que são muito frequentes pelos consultores imobiliários, pessoal. Quatro, tá bem? Anotem aí no vosso caderninho. Primeiro, o foco em características e não em benefícios. Tá bem? O que é que eu quero dizer com isto? Dizer uma varanda com 12 metros quadrados, ok? Em vez de uma varanda onde podes ver o pôr do sol ao jantar. Ok? É óbvio que quando vocês estão a fazer as respectivas características, não é? As características de emoção, não é? Vai lá estar essas características todas. Mas na parte da descrição, coloquem uma emoção, não é? Ou, por exemplo, dizerem dois WCs, ok? Em vez de mais conforto nas rotinas da família. Por exemplo, experimentem isto. Façam estes testes, ok? E avaliem as estatísticas desses anúncios, porque é extremamente importante nós podermos ter uma informação, por exemplo, na base do Idealista, ou outros sites que vocês trabalham, ter uma avaliação, ok, eu tenho não sei quantas estatísticas, e vamos avaliar, ok? Segundo erro, falta de emoção e narrativa. Pessoal, estão a notar? As pessoas não compram casas, elas compram a segurança, conforto, status, privacidade e liberdade. Isto é real, está bem? Um bom anúncio faz a pessoa imaginar-se a viver ali naquele momento, ok? Muitos dos textos são iguais,
Um, e toda a gente vê, e toda a gente copia, e toda a gente percorre aquela linha de segmento, ok? Isto é o terceiro ponto, ok, pessoal? Os textos são iguais a toda a gente, a todos os consultores imobiliários que eu vejo. E raramente são aqueles que se destacam, não é? E os que, se vocês fizerem a diferença nesses anúncios, essa descrição, vão se destacar, certo? Certo? Quatro erros, pessoal. Não há chamada de ação clara. Nada, zero. Muitos anúncios acabam assim. Para mais informações, contacte-me. Ok, e então? Sem urgência, sem incentivo, sem emoção, não há. Não há interação, não há agendamento, não há interesse. Ok? Portanto, estes para mim são os quatro erros fundamentais que não há geração de interação, de agendamento da visita. Ok? E é isto que eu vejo muitas das vezes. Ok? E agora, quem aqui sente que os seus anúncios estão realmente a descrever casas, mas a vender estilos de vida, ok? Não é vender estilos de vida, ok? Alguém já fez, já testou mudar o texto e notaram mais contactos? Comentem aqui no chat. Quem é que aqui sente que os seus anúncios estão a descrever casas, mas não a vender estilos de vida? É esta diferença aqui que vocês têm que sentir. Porque senão, do outro lado, não vão sentir, não vai haver interatividade, ok? Estão a ver? Sim? Escrevam aí no chat. É exatamente isso, ok? Segundo tópico, pessoal, escrevam no vosso caderninho. Segundo tópico, para mim, o copywriting é como é que ele muda aqui o jogo do ramo imobiliário. Como é que ele faz? Antes de mais nada, nós precisamos de demistificar aqui algumas ideias, que é o copywriting não é escrever bonito. Ok? Copywriting é escrever com um determinado objetivo, levar a pessoa a agir. Estão a ver? Portanto, e no vosso caso é marcar uma visita, pedir informações e sentir-se envolvido com o imóvel antes mesmo de o ver ao vivo. Ele tem que haver aquela interação, que é para chamar a atenção e marcar a possível visita. Fazer toda a qualificação que vocês devem fazer, que sabem fazer. Tá bem? Então, o que é o copywriting neste aspecto? É uma técnica de escrita bastante persuasiva que ele vai captar a atenção nos primeiros segundos, ok? Ele vai criar essa conexão emocional com quem realmente lê, não é? E mostra o benefício e não só as características do imóvel, tá bem? E termina com uma chamada de ação clara e completamente irresistível. É este tipo de mensagem que vocês devem transmitir. Tá bem? E como é que isto se aplica no mercado imobiliário? E vamos ver aqui o seguinte exemplo. Uma descrição sem copy. Tá bem? Vamos falar aqui de um exemplo que eu vejo muitas das vezes, que é um apartamento T1 com 60 metros quadrados, cozinha equipada e com um lugar de garagem. Ok? Ok? Não estou aqui a referir a localização, só estou aqui a referir a descrição do imóvel. Ok? Na descrição do copyright, o que é que nós podemos aplicar? Ok, então temos aqui o seguinte: ideal para o seu primeiro lar, um apartamento T1, com bastante alma, com bastante luz natural, uma garagem que poupa minutos todos os dias. Ok? Por exemplo. E fica a 5 minutos do centro, perto de tudo e com aquilo que o silêncio raro de encontrar. Ligo já e venho a sentir o que é bom viver aqui neste lugar, neste apartamento. Ok? Algo diferente, sem ser aquele tudo a mesma coisa, pá. Tem que ser um texto diferente, magia, interação e depois avaliar as estatísticas desse relativamente anúncio. Também vocês têm que marcar a diferença no mercado imobiliário. Também, pessoal, vocês notaram aqui a diferença? Qual é que foi aqui a diferença? Uma primeira, apenas informas, mais nada, não é? A segunda é o quê? Vocês vendem a experiência de viver ali naquele apartamento. E essa experiência é que vocês têm que transmitir, certo? Não é? Quais é que são aqui os gatilhos mentais que funcionam muito bem em anúncios imobiliários? Qual é que é? Primeiro, anotem aí no vosso caderninho que é extremamente importante para vocês
também mostrarem aqui na vossa tabela de serviços ou nos vossos serviços que vão apresentar ao vosso cliente. Tá bem? Primeiro, exclusividade. Tá bem? Podes ser o primeiro a viver neste espaço remodelado com charme único, deslumbrante. Ok? Segundo, criar a urgência. As visitas já começaram. Agir na sua visita hoje mesmo. Está bem? Urgência, ok? Prova social, se assim o entenderem, numa zona escolhida por quem quer viver com qualidade e estilo de vida, segurança e conforto, ok? Por exemplo, estão a anotar estas informações? Isto vale ouro! Isto vale ouro, pessoal, está bem? E o quê? Autoridade, está bem? Um texto criativo com inteligência artificial para destacarem que este imóvel tem que ser mais valioso, está bem? Estes são aspectos fundamentais, ok? Vocês já tinham pensado que a forma que vocês escrevem pode estar a travar a venda? Vocês já pensaram nisto? Escrevam no chat, por favor. Escrevam aí no chat. Deixem-me lá ver aqui o chat. Estão a ver? Não, não é? E quem já aqui experimentou mudar o texto e notou mais respostas? Eu, sim. Não é? É exatamente isso. Não é? E agora, terceiro tópico. Pessoal, onde é que entra a inteligência artificial em tudo isto? Nestes anúncios? Como é que vamos usar a inteligência artificial para escrever anúncios que realmente vendem por vocês? Aonde? Hum? Interagem comigo, pessoal. Tá bem? Eu gosto de saber o que é que vocês sentem neste preciso momento relativamente aos anúncios, a vossa dificuldade, tá bem? Porque eu sei que escrever anúncios, muitas das vezes ali vocês querem transmitir, mas o problema está na escrita. Tá bem? Ahm, ok, então, como é que a inteligência artificial pode fazer tudo isto por ti? Isto é muito simples. Bem, a inteligência artificial não só ajuda-te a escrever textos mais rápidos, como também melhora a qualidade dos textos. Tá bem? Mesmo que vocês possam achar que não sabem escrever. Isto de uma forma, entre aspas, não é? Como é óbvio. Tá bem? Porque é importante nós sabermos escrever um anúncio, a descrição do anúncio, a sentirmos as nossas emoções para transmitir. Tá bem? E muitas das vezes isso, hum, alguns consultores imobiliários não conseguem transmitir essa sensação. Tá bem? E então nós temos aqui estas ferramentas de copywriting. Aliás, eu tenho um funcionário robô precisamente para descrever copywriting, para descrever os anúncios. Tá bem? Transmitir aquelas emoções de uma forma muito simples e muito rápida. Tá bem? O que é que a IA faz aqui por ti? Ok? O que é que ela faz? Ela vai transmitir de uma forma as características, bem como os seus benefícios, tá bem? De uma forma muito rápida. Ela vai criar vários estilos de texto para vocês testarem, mais modernos, mais emocionais, mais diretos, mais premiums, tá bem? Para aqueles imóveis mais premiums, ok? Dá-te também ideias de títulos mais apelativos e também mais criativos, ok? Que isso é realmente também muito importante e sugere ainda a chamada de ação, os tais CTAs, personalizados, pessoal. Não é? E ainda, ajuda-te o quê? Ajuda-te a destacar o imóvel para os públicos diferentes, sejam para investidores, seja para famílias, casais jovens, entre outros. Não é? Até aqui tudo bem? Sim? Escrevam lá no chat. Escrevam lá no chat. Boa, 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 boa. Anotem tudo, tá bem? Um, esta live vai ficar no YouTube, tá bem? Portanto, podem ir consultar sempre que vocês quiserem, tá bem? Ferramentas que vocês podem usar para este tipo de situações, que é o quê? O nosso querido ChatGPT, tá bem? O Canva, aquelas imagens criativas que vocês podem utilizar, e sistemas também de Notion, de IA, tá bem? Eles também têm ferramentas muito boas. Até podem integrar um Make para gerar e enviar textos automaticamente para onde vocês quiserem, tá bem? Programação, automação pura e dura, tá bem? Exemplos práticos de prontos, que é fundamental, ok? Primeiro, anota aí, exemplos práticos de prontos, ok? Estão a escrever? Sim? Primeiro, descrições emocionais para famílias com filhos.
que é grande parte das situações, está bem? Criarem um anúncio que envolva, por exemplo, um T3 com varanda, ideal para uma família, com crianças próximo de escolas e jardins no centro de Aveiro. Tá bem? A grande preocupação com os pais é relativamente ficarem perto das escolas, a ficarem fácil de deslocação. Tá bem? 2. Foco no investidor. Vocês trabalham em investidores. Ótimo, excelente. Escrevam um anúncio persuasivo para um T1 no Porto, com uma rentabilidade garantida, ideal para investidores. Ok? Terceiro, estilo premium. Criar uma descrição elegante e sofisticada para uma moradia de luxo na zona de Cascais, com piscina, vista mar. Ok? Brilhante, tá bem? Qual é que vai ser aqui o resultado? Em 10 segundos vocês têm textos prontos a publicar, testáveis e editáveis e também profissionais. Em apenas 10 segundos. Então, antigamente eu demorava, sei lá, pelo menos uma hora, confesso. Também, mas isto não é para vocês saberem. Pelo menos uma hora, pessoal. E hoje eu faço isto de uma maior rapidez. Sim? Depois, qual é que vai ser aqui a nossa continuidade? Vai ser o agendamento, qualificação dessa mesma lead e marcar visita e fechar negócio. Okay? Vai ser muito mais fácil. Tá bem? Não aquela questão do turismo imobiliário. Tá bem? Isto é muito importante, pessoal. Tá bem? Porque é para vocês também não ficarem desgastados com tantas visitas que, ao fim e ao cabo, não há qualificação. E bem feita. Tá bem? Agora, vamos dar aqui um passo mais estratégico, que é o quê? Porque é que não basta só usar este tipo de ferramentas que eu mencionei? É preciso saber o que dizer, como dizer, não é? Como fazer e porquê. A grande questão, o porquê dizer, não é? E porque é que isto agora nós vamos estar aqui e vamos falar aqui o quarto tópico, tá bem? Notem aí o quarto tópico, tá bem? Como é que nós vamos anunciar com a intenção, tá bem? Usando estas ferramentas da copy e gatilhos mentais. Isto é muito importante. Escrever no vosso caderno, tá bem? Tópico 4, tá bem? Como comunicar com intenção, usando fórmulas de copy e gatilhos mentais. É este o tópico 4. Tá bem? Notaram? Sim? Também há alguma coisa? Escrevam aí que eu repito. Tá bem? Agora que vocês já têm estas ferramentas de IA, tá bem? E perceberam a importância de emocionar com o respectivo texto, tá bem? Chegou o grande momento de estruturar a vossa comunicação com intenção. Tá bem? Portanto, as palavras certas, na ordem certa, ativam decisões. Tá bem? E no imobiliário, com uma boa estrutura de copy, vocês podem ser e superar aquele imóvel parado de um mais para vendido. Ou seja, aqueles imóveis que estão mais tempo a serem vendidos, a serem saídos do mercado, se calhar é isso que vocês têm que fazer. Tá bem? E o que é uma fórmula de copy? São estruturas já testadas que vos ajudam de alguma forma a guiar a escrita. Tá bem? E a ter a atenção do cliente, atrair a atenção do cliente, até a ação desejada. Tá bem? Que é o ligar e fechar. Tá bem? E portanto vamos ver aqui algumas das principais que funcionam muito bem no ramo imobiliário, que é o quê? Primeiro, anotem aí as fórmulas para copy. Tá bem? Primeiro, problema, agitação e solução, que é o PAS. Primeiro, PAS, problema, agitação, solução, ok? Que é o quê? Foco na dor e na transformação. As pessoas movem-se mais para fugir da dor do que para alcançarem o prazer. A realidade é esta. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Agora vocês devem estar a pensar, como assim, Ângela? Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Vocês estão, imaginem que o cliente está cansado de viver num apartamento sem espaço para os seus filhos, tá bem? Então chegou a hora e não ter onde relaxar também é frustrante, não é? E portanto, as pessoas sabem disso e pode ser mais um motivo, não é? Mas há uma solução para este T3, na zona da Almada, com uma varanda, luz natural e num espaço para a tua família crescer com conforto. Ok? Por exemplo. E vocês estão aqui a destacar esses três motivos de sensação, não é? Ok? O problema, a agitação e a solução. Ok? E depois passamos aqui ao segundo, que é a AIDA.
atenção, o interesse, o desejo e a ação. Ok? E uma das formas mais antigas e eficazes de marketing, que é o sistema da AIDA. Ok? E vamos dar aqui um exemplo. Descobre o teu novo lar no centro de Braga, com acabamentos modernos, com uma varanda encantada, a 2 minutos de tudo. O que precisas. Imagina o jantar ao pôr do sol ou a tranquilidade de um domingo em família. A gente já é a sua família e as visitas já começaram. Vão ver? Intenção, o interesse, o desejo e a ação. Logo, de imediato. De imediato. Ok? Terceiro ponto. Gatilhos mentais que ativam as decisões mais rápidas. Que é o quê? Usa-os para determinado tipo de estratégicas. Ou seja, as que são mais eficazes no ramo imobiliário. Que é o quê? O gatilho mental, ok? Que é um exemplo que é muito aplicado no mercado imobiliário, que é a escassez, a última unidade disponível nesta zona. Uma escassez, não é? E a seguir à escassez vem o quê? A urgência. Visitas limitadas esta semana. Logo, exclusividade. Vendida apenas com atendimento privado. E a prova social. Nos imóveis mais procurados na zona e ainda a respectiva autoridade. Representado por consultores certificados e premiados. Por exemplo. Ok? Vocês já usaram. Eu agora vos pergunto, vocês já usaram alguma destas estruturas que nós vimos aqui de forma mais intuitiva? Escrevam no chat. Ou qual destes gatilhos vocês acham que que faz mais sentido nos vossos clientes? Urgência, exclusividade ou a prova social? Qual é? Todos, não é? São todos, não é? Tudo isto engloba o sentimento e a urgência e a escassez, não é? Muito bem. Alguma questão? Podem escrever. Tem o chat em grupo e tem o chat em privado, se vocês assim preferirem. Está bem? Ok, então hoje falámos aqui destes tópicos aqui muito importantes relativamente aos anúncios, da maneira como nós escrevemos o copywriting com inteligência artificial, está bem? Estamos a chegar ao fim desta jornada incrível onde nós estamos a mergulhar no poder da escrita com intenção, está bem? Compreendemos assim que tantos anúncios não funcionam, ok? Eu dei aqui alguns exemplos bastante visíveis em determinados portais, e o que muda quando nós aplicamos o copywriting e com a inteligência artificial que pode ser o vosso braço direito numa determinada missão, está bem? Portanto, aprendemos aqui também hoje formas simples e práticas e também poderosas para vocês poderem escrever com estratégia, não é? E o mais importante é o quê? Vocês viram que não precisam de ser um copywriting para escrever bem. Só precisas das ferramentas certas e da estrutura certa. Ok? Sim? Sim? Não é, consultores? O mercado não espera. Portanto, quem continuar a fazer igual vai continuar exatamente a ter os mesmos resultados. Mas quem aplicar isto que aprendemos hoje, vai começar amanhã já uma vantagem que a maioria ainda não conhece. Certo? Então, consultores de sucesso, como é que é? Tudo ok? Sim? Portanto, chegamos agora aqui ao fim da nossa live de hoje. Mas se vocês aplicarem o que aprenderam aqui, tá bem? Isto pode ser o início de um novo capítulo para o vosso negócio, tá bem? Falámos então das dores completamente reais, da falta de tempo, falta de criatividade e a falta de resultados com anúncios que realmente não convertem. Tá bem, pessoal? Tá bem? Portanto, eu vos mostrei que existe uma forma de comunicar com intenção, tá bem? E ter um funcionário robô a escrever para vocês. Está bem? Portanto, agora a decisão é vossa, está bem? Continuar a escrever da forma tradicional e a lutar contra o tempo e a concorrer com anúncios todos iguais, ou escolheres trabalhar com uma ajuda de inteligência artificial usada com a IA como aliada a textos que realmente vendem. Está bem? Portanto, assim me despeço. Um beijinho e vemos na quarta-feira, às 19 horas. Está bem? Portanto, bons negócios.
Um beijinho grande. Bom trabalho.